Então vamos ao segundo bloco. O segundo bloco serão 4 perguntas e cada candidato responderá as 4 perguntas e faremos agora um novo sorteio. E vai acontecer aqui o seguinte: caso o sorteado seja a chapa 1, o primeiro sorteado seja a chapa 1, ele vai responder a primeira pergunta, lógico, em primeiro lugar. Aí, a segunda pergunta, ele vai ser o último a responder. A terceira pergunta, ele já será o terceiro. E na quarta pergunta, automaticamente, ele será o segundo a responder. Tá certo? A gente vai fazer, então, esse sorteio das perguntas aqui. Agora mudamos o recipiente. Vamos fazer aqui rapidinho. O primeiro... Sim, eu já esqueci. 1 minuto e meio para cada resposta a partir desse bloco. Esse bloco será de 1 minuto e meio para as respostas. Então, o primeiro grupo, a primeira chapa a responder será a chapa 1. Então, ela terá a chapa 1, o Edgar Crossato terá 1 minuto e meio para responder a primeira pergunta. O segundo a responder será a chapa 5, que terá também 1 minuto e meio. O terceiro a responder será a chapa 3. E a última chapa a responder será, claro, a chapa 2. Está aqui também. Então vamos lá. A primeira pergunta para a chapa 1 e depois as outras é a seguinte: Edgar Crossato, nós observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade ou de todo o Estado? Você tem 1 minuto e meio a partir de agora. Então, na verdade, nós pretendemos remodelar, como eu já disse, o site do CRO. Paralelamente, nós pretendemos integrá-lo com essas redes sociais para que haja realmente vamos dizer assim, um diálogo entre o CRO com toda a classe odontológica. Só desta forma, eu acho que nós poderíamos integrar toda a odontologia e talvez remodelá-la. Sabemos que muitas ideias que nós temos, elas são, vamos dizer assim, por enquanto ideias, e muito nós dependemos do aval do Conselho Federal de Odontologia. Não é? Então eu diria isso: nós pretendemos integrar o site do CRO com a nossa chapa, obviamente, e com todos os colegas do Estado. É isso aí. O candidato ainda tem mais 5 segundos, não? Acabou? Então, agora Cláudio Kilmiak responde a mesma pergunta. Quer que repete a pergunta? Então, vamos lá. Observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade? Bom, com certeza a conscientização da população é um fator indispensável e importantíssimo para a valorização da profissão. Então, por um lado, nós, os profissionais, temos que trabalhar a conscientização de quem nós temos acesso e, especificamente, no Conselho, ampliar esse trabalho através das câmaras técnicas de especialidades, que são um canal importante de comunicação entre uma especialidade e a população. Por outro lado, programas de conscientização e valorização da odontologia, como por exemplo
o programa A Saúde Bucal, que é aplicada aos estudantes, né, de primeiro grau, e com isso os próprios estudantes levam os seus conhecimentos de saúde bucal para suas casas, suas famílias, além de também um trabalho importante de valorização da profissão, fazendo com que, através de campanhas de divulgação da importância da saúde bucal, fazendo com que a própria população, seja ela que tem acesso à saúde pública quanto à privada, possa considerar a saúde bucal como um fator importantíssimo na saúde geral do seu organismo. Muito obrigado, candidato. Agora, quem responde é o Vicente Mauro Neto. O senhor quer que repita a pergunta? Não precisa. Não. Bem, colegas, eu estou um pouquinho mais no âmbito da questão. Eu acho que há um limite para o Conselho Regional nesse aspecto. Mesmo porque, nos meus 30 anos de profissão, eu vejo que há um problema cultural nessa questão. A odontologia, ela não tem esse valor há anos. E eu acho que dificilmente a gente vai tirar da cartola alguma coisa que faça uma argumentação para que haja uma procura do cirurgião dentista. Tanto é que essas campanhas que a gente tem visto, e bem recentes, a gente vê que ela traz uma dificuldade com respeito ao trabalho de todos. Então eu acho, primeiro, que é uma questão política. O CRO tem que sair através da sua representatividade e aos setores públicos e fazer valorizar. E isso parte do princípio já de quanto recebe um cirurgião dentista nesse trabalho. Porque não adianta falar que vai fazer saúde e pagar mal o dentista. Ele tem que cumprir o seu exercício para ele fazer o correto desenvolvimento do trabalho de saúde bucal. Porque senão fica tudo nos meios termos. E essa é a dificuldade que a gente tem. Eu vou promover saúde, eu vou fazer isso, eu vou colocar um outdoor, sorrir, eu não sei. Não adianta nada, gente. Então ele tem que fazer uma programação adequada, lógico, com setorização. Além da Câmara, setorização de exercício profissional. Serviço público, serviço autônomo, serviço empregado. E aí trabalharmos juntos. Não existe mágica, é cultural. Agora então, o último a responder é o Januário Napolitano. O senhor quer que repete a pergunta? Observamos em redes sociais, por exemplo, que muitos cirurgiões dentistas consideram que boa parte da sociedade não entende a saúde bucal como essencial para a sua qualidade de vida. Quais as ações propostas para a conscientização da sociedade? Em adendo à colocação do nosso colega na situação, que desenvolve o programa de saúde bucal, nós queremos informar que em 1958, o governo do Jânio Quadros, foi criada a campanha permanente de higiene dentária, certo? Que está aqui. Na ocasião eu conheci até o Dr. Emil Dorazuki, né? Em 1958, e nós lançamos essa campanha, vocês terem uma ideia, no ginásio do Ibirapuera. O Arrelia foi até lá, foi uma divulgação intensa pela televisão, deu uma aula de escovação, certo? Então, é uma campanha que se desenvolveu através de propaganda e divulgação, né? Na capital e no interior. As rádios entraram também, certo? Cinema e fotografias nós desenvolvemos também, fizemos concursos de cartaz em toda a população, isso contínuo, certo? Com avaliações permanentes, né? As associações de classe foram todas elas envolvidas nessa campanha, né? Fizemos concurso, né? Esse concurso de vitrines que nós fizemos em São Paulo todo. Então, há necessidade de que haja não mais uma campanha, que foi denominada naquela ocasião CPHD, mas um programa contínuo, certo? Com avaliações mensais, então nós temos uma experiência muito grande nesse sentido e eu acho que esta é a solução. Muito obrigado, candidato. Agora vamos à segunda pergunta. Então quem responde primeiro é Cláudio Kio Miyake. A segunda pergunta é a seguinte: quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem
na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho, considerando as atribuições do CROSP, existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Bom, essa é uma questão bastante importante e ao mesmo tempo complexa, uma vez que, por um lado, existem profissionais que não atendem aos convênios e, por outro lado, na realidade, profissionais que atendem convênio e têm grande parte da sua receita vinda através do atendimento de convênios. Então, nós não podemos fazer nada muito radical. O trabalho que deve ser feito é através da valorização da ampliação da remuneração junto aos convênios. Os convênios são uma realidade e o nosso trabalho deverá ser focado na questão da valorização da mão de obra do profissional, cirurgião dentista, para que os convênios, se existirem, que é uma realidade, possam trabalhar e oferecer ao profissional cirurgião dentista condições dignas, com remuneração justa, para que o principal aconteça, que é o bom atendimento à população, porque deve haver, ao final de tudo isso, por um lado, o dentista bem remunerado, por outro lado, a população bem atendida. Obrigado, candidato. Agora quem responde é o Vicente Mauro. O senhor quer que repita a pergunta? Sim. Qual a estratégia para interferir na questão dos convênios e também quais serão as ações prioritárias para atuação em defesa do cirurgião dentista no mercado de trabalho? Obrigado. O pensamento do movimento da chapa 3, ele pensa da seguinte forma: o convênio é realidade, mas não deve ser tratado como uma bala perdida. Eu já citei até essa frase. Nós temos, na averiguação, no exame que nós fizemos, chegamos à seguinte conclusão: ele é um péssimo negócio atualmente para o dentista. E de acordo com a primeira, na minha entrada, que eu falei que os assuntos permeavam a demanda prejudicava essa questão, é porque nós temos uma grande mão de obra em quantidade especializada a preço de banana. E é uma vergonha para nós essa questão. Inclusive, também na parte da saúde, de promoção da saúde, o governo teria que ter um papel muito significativo e ele não faz absolutamente nada. Então, precisamos agir com um pouco de seriedade nessa questão. Pouco não, muito. Devemos constituir uma Câmara técnica que faça o estudo dessa questão, valorizando o lado do dentista. O seu lado que deve ser valorizado. Tem que partir de você a negociação. Você é a matéria-prima desse trabalho feito pelo convênio. E nós temos que valorizar. E o dentista vai trabalhar em cima disso com a chapa 3. Obrigado, Vicente. Quem responde agora é Januário Napolitano. O senhor também quer que repete a pergunta? Por favor. Quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho, considerando as atribuições do CROSP? Existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Na questão dos convênios, eu entendo que os contratos com as operadoras cooperativas devem ter obrigatoriamente cláusulas pétreas, tais como uma referência mínima, uma tabela, né? Não essa CB, HPO, mas uma tabela viável, tá certo? E essa tabela deve ter índices de reajuste anual. Além disso, fórmulas econômicas de distribuição de resultados, certo? Você vê, por exemplo, a Odontoprev, né, negociando na bolsa com milhões de reais, né, coisa fabulosa. E eu acho que nós poderíamos negociar com essas operadoras, tá certo? É uma questão de diálogo também. Eu estive recentemente
num jantar do Sinog, que é a maior empresa o Sinog, o Sindicato Nacional de Odontologia de Grupo, conversei com vários empresários e eles se prontificaram a conversar, mostrando realmente os gastos que tem, os resultados, e negociarmos para que se consigam melhores resultados. Eu acredito, apesar da negatividade em cima do companheiro, que é possível uma negociação. Acredito sim, porque eu criei os convênios em São Paulo. Quem lançou os convênios no Brasil fui eu, certo? Em 1972. Mas não dessa forma. O que aconteceu foi as entidades abandonaram. Candidato, já deu o seu tempo. Obrigado. Agora, quem responde é o candidato da chapa 1, Edgar Crossato. O senhor quer também que repita a pergunta? Quais ações prioritárias serão tomadas para atuarem na defesa do cirurgião dentista em relação ao mercado de trabalho, considerando as atribuições do CROSP? Existe alguma estratégia para interferir na questão dos convênios? Sim. Na verdade, a chapa 1 se propõe, eu acho que em primeiríssimo lugar, em formular e tentar, pelo menos, realizar campanhas para a modificação de talvez quase toda a legislação odontológica que rege os conselhos, né? Com essa modificação, talvez se consiga um denominador comum para que os conselhos possam, de alguma forma, elaborar um sistema de acreditação e de qualidade nas empresas de convênio da odontologia. Eu acho que só assim a odontologia poderia melhor remunerar a classe, né, através daqueles que trabalham com convênio. Porque com esse sistema de acreditação, nós podemos forçar as empresas a pagar um pouquinho melhor lá na ponta, né, quando está o cirurgião dentista, muitas vezes com uma carteira que depende dessa carteira de associados. Então a nossa ideia, número 1, é, talvez, como já disse, modificar a legislação da odontologia. Candidato, já deu o seu tempo. Ou seja, a Lei 4.334 de 64. Candidato. Bom, agora vamos à terceira pergunta. O primeiro a responder será Vicente Moro Neto. Em janeiro deste ano, saiu o novo Código de Ética Odontológico. Considerando que muitos cirurgiões dentistas ainda criticam o código, qual a posição da chapa quanto a isso e quais seriam as estratégias e propostas de uma modificação? Realmente, o Código de Ética traz alguns temas que devem ser debatidos. Devem ser debatidos pela classe, devem ser revistos. Eu já levantei essa questão anteriormente sobre o preço aviltante. Nós não temos referência para isso. Alguns pontos, e o principal, como eu já falei dessa questão do aviltante, nós precisamos criar uma tabela mínima para que se tenha uma referência de custo para determinar o aviltante. Precisamos pegar na Câmara Técnica várias especialidades para trabalhar na função de um preço de custo que não tenha um honorário, para não determinar que a gente entre com um formato de cartel. O preço de custo vai determinar que aquele valor que está trabalhando de graça ou está sendo aviltante. O preço mínimo pode ser regionalizado, mas instituído. Eu não tenho referência. Outro detalhe também que eu acho importante é sobre a divulgação. É um texto que fica em aberto, nós não conseguimos ainda definir o que uma clínica, um convênio pode fazer e o que o dentista não pode fazer. Nós tivemos um exemplo, inclusive no próprio Congresso, tinha várias clínicas com todo o direito, e tinha até um convênio lá comprando um estande. Eu imagino se todos os dentistas comprassem um estande. Esse é o problema que deve ser tratado. Candidato, já deu seu tempo. Muito obrigado. Agora quem responde a pergunta é Januário Napolitano.
O senhor quer também que repita? Em janeiro deste ano, saiu um novo Código de Ética Odontológica. Considerando que muitos cirurgiões dentistas ainda criticam o código, qual a posição da chapa quanto a isso e quais seriam as estratégias e propostas de uma modificação? Preliminarmente, eu quero fazer um esclarecimento da pergunta anterior, porque me parece que vocês querem me crucificar, mas pelo fato de termos introduzido os convênios no Brasil, certo? Naquela ocasião, por exemplo, eu já disse isso no debate anterior, você para fazer um tratamento ortodôntico, né, você tem que dar um automóvel, né, de entrada, certo? E pagar prestações valiosas. Só rico podia tratar, certo? Então, graças aos convênios hoje, você vê o que acontece. O povão todo desfilando aí, né? É até status, né? Então, eu queria esclarecer isso para que não haja a mínima dúvida. Os moldes, nós discordamos totalmente da exploração que está sendo feita, certo? Inclusive, nós temos que mobilizar não só a categoria, que às vezes com presença pouco expressiva, está certo? Tentam justamente modificar essa situação. Quer dizer, nós precisamos fazer uma mobilização, inclusive, como eu disse também, dos caras pintados, dos estudantes universitários, tá certo? Para participarem de passeatas, etc., para que, se necessário, a gente, com essa massa, a gente consiga sensibilizar a MUC, certo? Também, certo? Outra coisa, em relação ao Código de Ética, eu ainda não li na íntegra o código, mas eu ouvi dizer que também você pode ser processado, se você está em dívida com o conselho, pode ser processado. Acabou o seu tempo, candidato. Fim do tempo. Muito obrigado.